Olá, tudo bem? Me chamo Josué Krishnamurti, sou presidente da Associação dos Síndicos de Goiânia e bem-vindo ao podcast Síndicos em Ação. Hoje estamos aqui recebendo o Murilo, que é diretor da Tectron, né? Estamos recebendo também o Rafael, da empresa Ecosol, e eu estou aqui com meu grande amigo Humberto Monteiro, diretor de comunicação e marketing da Associação dos Síndicos de Goiânia. Este programa ele tem o apoio de Tectron, Grupo Tectron, telefone 3280-8188. Você também pode encontrá-los na rede social no @Grupo Tectron. Também temos o apoio do Grupo Ecosol, através do telefone 3978-0004. Aster, assessoria contábil, meu grande amigo Diego. Você pode ter toda a assessoria da sua empresa na parte contábil através do telefone 981628445. E também temos o apoio da Óquio Mini Mercados, meu grande amigo Pimpão. Você pode encontrá-los na rede social no @óquio.pimpão e também através do telefone 98265-9746. Este é um programa idealizado pela Associação dos Síndicos de Goiânia. Então, boa noite, Murilo Tecton, Rafael da Ecosol, ao nosso presidente Josué Krishnamurti, né, que nos dá a honra de estar aqui com vocês, sentado nessa mesa, para falar um pouco do cenário de gestão condominial, né? Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Nós vamos agora passar a palavra hoje, que nós vamos estar falando em gestão moderna, né, presidente? Vamos Isso aí. falar em condomínio a gestão moderna. Como que os síndicos de hoje podem ter uma gestão, né, um pouco mais modernizada, um pouco mais eficaz aí com os seus condôminos, né? Então, eu agradeço a presença de vocês. Espero que a gente consiga aqui levar um programa bem legal. Isso aí. Passando a palavra aí para o nosso querido convidado, Murilo Filho. Conta pra gente um pouquinho dessa trajetória, Murilo. Da É isso aí. Tectron. É isso aí, pessoal. Tudo bom com vocês? É um prazer realmente estar aqui. Agradeço o convite, tá? Uma honra, viu, Rafael? Obrigado. Eu ainda não conhecia pessoalmente, estamos aqui nos conhecendo, mas é sempre bom essas oportunidades. Meu nome é Murilo, sou diretor executivo do Grupo Tectron. Estamos aí. Você falou sobre o tema desse podcast de hoje, realmente é o tema da vez, né? Essa tecnologia, como é que a gente pode atualizar isso, como é que eu trago a tecnologia para dentro de um condomínio, né? De uma sociedade, né? Que é o condomínio hoje em dia, e esse é o grande desafio. Com certeza. Isso aí, é verdade. E, Murilo, conta um pouco pra gente aí, né, Humberto, dessa trajetória, né, o que mudou dos perfis, né, dos condomínios, o que você tem percebido aí do síndico atual, né? Você concorda, Humberto? Sim, é bom mostrar para os nossos ouvintes, né, os nossos telespectadores, né, Murilo, um pouco da sua trajetória, a trajetória Tecton, né, dentro do estado de Goiás, né? Como que surgiu, o que é que vocês trouxeram aí de diferencial para o mercado e os que os síndicos hoje, o que as pessoas hoje que estão na gestão dos condomínios pode esperar da Tecton, né? Então, assim, só para você levantar essa bola um pouquinho dessa trajetória de vocês aí. Tá joia. Bom, a Tectron surgiu em 91, né? Empresa fundada pelo meu pai. E até o nome Tectron, né? Até uma curiosidade aí. O pessoal muitas vezes pergunta para nós, né? Da onde que surgiu esse nome? Empresa de segurança, empresa de serviços. A primeira empresa do Grupo Tectron era uma empresa de segurança eletrônica. Nós criamos essa empresa voltada na época, né? Há muitos anos atrás, há quase 35 anos. Era uma empresa voltada para portões eletrônicos, interfone, sistemas de alarme. Então o nome Tectron vem de tecnologia com eletrônica, né? Só que aí a gente foi percebendo, e esse é o nosso legado, né? De dar esse suporte para os síndicos. Como a gente começou a prestar muitos serviços em condomínios, os síndicos muitas vezes procuravam a gente e falavam, olha, vocês não têm aqui alguém para prestar um serviço de portaria, de limpeza, não tem um jardineiro para me indicar? E essa relação ela foi se solidificando, e com o tempo nós tomamos a decisão
de criar em 96, a gente criou a Tectron Administração e Serviços, né? Que já foi uma empresa voltada ali para prestação de serviços na área de portaria, limpeza, e assim, sempre com um diferencial, né? A Tectron, ela sempre buscou trazer muito mais do que uma contratação de pessoas, a gente sempre buscou trazer soluções para os nossos clientes. Ah, bacana. Né? Então, por exemplo, quando nós iniciamos a prestação de serviços, a gente tinha na época um serviço agregado que era de manutenção dos portões eletrônicos, dos interfones dos condomínios. Então, isso foi um diferencial nosso há muito tempo. Um outro diferencial da Tectron também, a gente sempre buscou agregar mais serviços, né? Então, hoje o mercado goiano, o mercado até nacional, vamos por assim dizer, é muito comum quando você contrata uma empresa de serviços, você contratar os quarteirizados, né? Que a gente chama, que seria o pessoal que faz limpeza de piscina, de jardins, esses outros serviços agregados que o condomínio solicita e que nós também temos isso lá no nosso portfólio. A gente comercializa esses produtos também, sempre voltado em facilitar a vida do síndico, né? Criar um acesso, uns serviços a mais aí para ter menos pessoas com quem falar, né? A gente centraliza essa parte quase que numa empresa só. Aquela situação, né, Murilo? A necessidade no mercado, né? Eu falo isso porque muitas vezes nós, como clientes, não somos atendidos, né, Rafael, em determinados setores, e aí você pensa, não, então eu vou prestar esse tipo de serviço com excelência, vou agregar valor, né, buscando a Tectron hoje, por exemplo, ela tem a fábrica própria, não é isso? Sim. Ela tem a parte de segurança, né, eletrônica, segurança armada, né, ela tem a parte de portaria e limpeza, então é isso que a Tectron foi agregando para prestar esse serviço com excelência, não foi isso? Hoje o grupo Tectron, ele é composto por segurança eletrônica, terceirização em serviços, indústria química e vigilância armada. Né? Então, muitas vezes o pessoal nos pergunta, né, como que surgiu isso tudo, e a ideia foi sempre oferecer serviços que eram solicitados para nós, né? Como a gente começou ali, já estávamos dentro do condomínio, a gente já prestava serviços ali de portaria e limpeza, o pessoal veio perguntar para a gente pela vigilância armada também, veio nos perguntar também sobre os produtos de limpeza. Então a gente criou um ecossistema todo Tectron, né? Claro que inicialmente muito voltado para condomínios. O grupo Tectron hoje ele não é especializado só em condomínios, né? A gente acabou que abriu bastante o leque. A segurança mesmo, a vigilância armada, ela veio ali desde muito jovem, né? Essa ideia que foi fundada pelo meu pai lá. Eu tenho um avô que é ex-combatente da Segunda Guerra Mundial. Eu tenho um outro avô que é delegado, que foi delegado de polícia. Então, assim, isso já estava meio que enraizado ali na cultura da nossa família. E foi só uma etapa a mais, né? Onde a gente criou esse segmento a mais aí. Então, a ideia sempre foi dar solução realmente aos nossos clientes. O bacana que você traz pra gente, né, Murilo e Josué aqui é o seguinte, é que você traz a pluralidade, né, dos serviços que são prestados no condomínio. Hoje os síndicos, eles estão lá como síndico, eles estão lá como tesoureiro, estão lá como uma série de funções que eles têm que trabalhar, né, e têm que responder. Então foi um pouco da Tectron, né? Ela trouxe essa pluralidade ali de serviços para que possamos ali, que cada síndico tenha um pouquinho mais de conforto para estar contratando, né? Então, assim, é bacana, é interessante essa percepção, né, empresarial, onde as empresas se adequam, né, aos seus portfólios junto com os seus serviços, né? Isso é bem bacana, assim. Essa é uma queixa dos síndicos, né? Querer uma empresa que presta serviço multisserviço. Multisserviço. Né? Então, agregar valor isso aí é fantástico. Parabéns, Murilo. Eu tenho percebido, né? E olha que a pandemia foi um divisor de águas que trouxe muito mais ênfase nesse assunto. Eu acho que muito mais do que prestar serviço, a gente se torna um verdadeiro amigo do nosso cliente, né? E o que eu tenho percebido em agregar serviços, de pluralidade também, o que eu vejo bastante? O síndico, ele é muito demandado, né? O síndico hoje, ele precisa ser um pouco psicólogo, o síndico precisa ser
advogado, civil, criminal, É. né? O síndico precisa entender de justiça do trabalho, o síndico tem que entender de limpeza. Esses dias eu tinha um cliente que estava me perguntando sobre o coeficiente de atrito de um piso. Qual que era a norma que definia Meu isso? Deus, puxa. Porque os moradores estavam escorregando na piscina e queria pressionar a construtora para trocar o piso. É. Então, assim, o síndico ele tem que ser engenheiro também, né? Então, essa pluralidade que o cargo de síndico ele exige é onde a gente tenta agregar, né? A Tectron, eu costumo dizer o seguinte, quando você não sabe, você procura alguém que saiba. E nós somos esse parceiro do síndico que a gente vai oferecer esses serviços, a gente, muito mais do que os serviços prestados, a gente dá consultoria, a gente fala sobre áreas diversas e às vezes, sendo muito sincero, a gente está ali só para o síndico desabafar. Né? Porque a gente percebe que é realmente muito demandado, Pressão muita cobrança, é grande, muita estressante. pressão. E o que eu falei mais cedo sobre a pandemia, o que eu percebo mais é que da pandemia para cá, as pessoas estão mais imediatistas, Verdade. um pouco mais intolerantes, e para dentro de um condomínio isso acabou sobrecarregando muito mais o síndico. Né? Você falando aí, realmente, né, Humberto e eu, a gente tem essa experiência de sermos síndicos e a gente acaba realmente entendendo um pouquinho por necessidade, um pouquinho das coisas. Até de portão, né? Eu nunca sabia nada de portão, No de decorrer vai placa, aprendendo, né? de endereçável, de placa solar, placa solar, e configuração de controle, de energia fotovoltaica, só que a necessidade para você poder prestar uma gestão, fazer uma gestão eficiente, porque o cargo de síndico você está, né, servindo ao coletivo. Então você tem que buscar informação. É isso que a gente fala para você, síndico, que está nos assistindo. Né? Busque informações, como o Murilo citou, busque parceiros, pessoas que possam agregar, que possam te auxiliar. Nós estamos traremos várias empresas, e hoje a Tectron, que são empresas sérias, empresas que realmente são parceiras na sua gestão. Né, Humberto? Sim, e é bom a gente trazer isso aí, porque a maioria dos condomínios hoje e de associação de moradores é assim, são eleitos um grupo, né? Porém, aquele grupo, ele é um pouco mais de nominadas mesmo, né? São nominadas aquelas pessoas, mas a gestão, ela fica mesmo em cima do síndico. Então, a partir do momento que o síndico tem empresas que pode fornecer para ele essa complexidade de atuações, esse pool aí de serviço, onde pode estar orientando, igual você falou aí, o síndico tem que saber o piso, né? O síndico tem que saber questão tributárias, qual que é o valor tributário disso, a questão tributária daquilo, o que a empresa paga disso, o que a empresa paga. Então, assim, são fatores aí que predominam dentro de uma administração condominial muito grande. E hoje a gente percebe que um dos maiores defeitos dos síndicos é justamente isso, é de gerir sozinhos. De gerir, às vezes, porque nós hoje, como nós não temos uma profissão, uma função já constituída, hoje o síndico é odontólogo, o síndico é advogado, o síndico é fazendeiro, o síndico é qualquer dupla jornada, tem que dupla entender jornada. tudo. E tem que um pouquinho, entender tudo. Então, se nós não tivermos aí essa complexidade e essa parceria realmente efetiva com demandas da nossa operação, né, isso fica um pouco para trás, né, verdade. presidente? Então, assim, é muito importante essas empresas que têm essa pluralidade de trabalho. Murilo, vamos fazer o seguinte, tipo um bate-bola, né? Algo rápido, dinâmico. Eu vou te fazer uma pergunta, ela é crucial, e aí eu vou emendar com uma outra pergunta e seja assim, direto. O que você realmente acha, né? Terceirizar, a gente falando de síndicos. O síndico está lá com o seu quadro orgânico, todos os funcionários, ele que tem que contratar, demitir, né? Ser responsável pela substituição em férias, né? Ou se alguém falta, o absenteísmo. Então, terceirizar, na sua opinião, é transferir a responsabilidade ou ela é profissionalizar a gestão? Né? Quando você acha que terceirizar realmente faz sentido para o síndico? Olha, eu entendo que a terceirização, antes de mais nada, ela está ligada à segurança.
segurança para os condôminos, porque vai garantir que aquela administração, que aquela gestão da mão de obra, ela vai ser controlada, que você vai ter uma previsibilidade de gastos, né? Porque a gente sabe que contratar hoje no Brasil envolve vários outros gastos, além de salários, né? Os encargos, tudo aquilo que está ligado com isso. Então, é uma segurança para os condôminos no sentido de entender que tem alguma empresa por trás, que tem know-how, que sabe o que está fazendo e está apoiando o síndico nesse sentido. Maravilha. Para o síndico, eu entendo que é um aliado. É um aliado que pode ser uma referência para ele, é um aliado que vai trazer dados para ele naquilo que ele precisa, e é um aliado porque ele vai poder focar em outros assuntos, né? Ele não vai ficar preocupado em contratar, ele não vai ficar preocupado quem que vai cobrir as férias da pessoa A ou da pessoa B, né? Então isso é algo que a gente tem que ter muito em mente, que a terceirização ela ajuda dos dois lados, tanto do condômino quanto do síndico. Para você ter uma ideia, Josué, eu já tive síndicos e condomínios que eles estavam com colaboradores lá há tanto tempo e o condomínio não podia demiti-los. Ah, sim. Eles, às vezes, nos contratavam, falavam, olha, eu quero que você cuide dessa função, mas, e nesse caso, eu lembro de um caso que era um zelador. O condomínio não tem condições hoje de desligar esse zelador. Ele já era aposentado, já era um senhorzinho, mas então, assim, às vezes o condomínio, como ele não tem essa previsibilidade de gastos com os colaboradores, ele não faz conta disso, né? E a gente sabe o quanto que custa uma rescisão contratual aí com mais tempo. É bem apertado. É uma pergunta que chega muito para nós, né, Humberto? O síndico pergunta assim, contrato ou terceirizo? E nós somos, né, transparentes, nosso papel como associação é orientar. Né? E o funcionário orgânico, ele mensalmente, ele pode até parecer mais barato ali. Mas a longo prazo, como o Murilo falou, numa eventual necessidade de acerto, ele se torna caro. A terceirizada, mensalmente, pode ser, apesar que essa diferença está muito pouca, né? De vez em quando até empata. Mas, teoricamente, a terceirizada mensalmente ela é mais cara. Porém, a longo prazo ela se torna barata, porque se algum prestador, algum colaborador não está atendendo a sua demanda, a empresa terceirizada, ele não cabe no perfil do nosso condomínio, por gentileza, né, trocar, então é uma vantagem. Né? E é um grande marco nisso aí também, o Josué, Murilo e Rafael, um grande marco nisso aí também, pessoal, que assim, eu sempre, quando eu falo em terceirização, é a questão também de gestão de pessoas, né? Porque o que acontece? A partir do momento em que você tem a gestão orgânica, e que nós acabamos de dizer aqui, né, Rafael, que o síndico ele é tudo, né? Mas ele vai ter também que gerir aquelas pessoas que estão ali para que o condomínio funcione de forma que precisa. Um porteiro realmente funcione de forma que precisa, o zelador funcione de forma que precisa. E isso é uma grande dificuldade, porque o próprio síndico não consegue ter essa gestão de pessoas. E às vezes o colaborador ele está tanto tempo no condomínio que se forma uma coisa emocional com os moradores. E aí não vamos mandar esse cara embora. Onde tem o terceirizado que consegue tocar essa situação mais fácil, sem esse apego, né, do síndico. Nossa, vamos demitir e tal. Eu tenho uma questão, Rafael, que é muito interessante, e Murilo também. Quando nós assumimos uma gestão no passado, era tudo anotado no papelzinho. Eu peguei e falei, não, tá errado, tem que mudar, Josué, tem que mudar. Assim, como é que um papelzinho desse some, como é que eu vou ter que quem autorizou a entrada de um cara ali foi isso? Então eu mudei. E aí tinha os porteiros, que não eram porteiros, ele era tipo fiscais, porteiros de obras, não era porteiro condominiais. Sim. E eu peguei e fui lá, falei, decretei, vamos mudar, levei para a Assembleia para mudar para terceirizada. E chamei, falei, se vocês quiserem, a partir de agora, fazer curso de informática, que vai ser tudo informatizado, informar tal, beleza, se não, tchau. Eu não consigo tê-los aqui por questão de segurança dos nossos condôminos. Rapaz, eu sofri uma pressão por parte dos condôminos justamente por causa disso. Por quê? Pelo apego emocional. Apego emocional. Ah, mas o fulano é velhinho, tal, isso e aquilo, o fulano é novinho, isso e aquilo. Então, assim, esse apego emocional traz onde os grandes problemas acontecem. Exato.
Porque a portaria fica vulnerável, a zeladoria fica vulnerável, a limpeza fica vulnerável, porque falta um profissionalismo ali naquela função. Então, assim, é muito importante quando a gente, né, Josué, fala sobre isso e traz as responsabilidades também, o Murilo, para as empresas terceirizadas, porque aquilo que nos é apresentado enquanto proposta tem que se cumprir, porque nós passamos aquilo ali em termos de necessidade dos condôminos. Então é muito complexo esses trabalhos, né, que nós atuamos, por isso que ele tem que ter essa pluralidade, esse trabalho em contexto aí o tempo todo. Eu costumo dizer que muito mais do que ser porteiro, fazer um controle de acesso, a função do porteiro ela vai muito além disso, né? Ela vai num bom dia, num boa tarde, num boa noite. Eu percebo que nós tivemos alguns anos atrás, quando teve aquele boom da portaria remota, que foi um cenário que ele iniciou principalmente nos menores condomínios, aqueles condomínios de Goiânia mais antigos, né? Eu tive casos de síndicos que nos procuraram literalmente chorando, porque eles perderam na Assembleia porque ia mudar para portaria remota, porque eles sentiam falta dessa relação, dessa proximidade, né? Às vezes é um porteiro, um condomíniozinho pequeno, é um porteiro que vai ajudar a senhorinha a subir, a descer uma escada, né? Então, eu acho muito interessante essa relação. Porém, fazendo o gancho ali com portaria orgânica, de maneira geral, acaba que os serviços eles são muito menos exigidos, porque às vezes são pessoas mais antigas que estão lá, criam-se um bom relacionamento, cria um vínculo de amizade até, e às vezes a amizade fica em alta, mas a qualidade do serviço ela cai. Né? Ela cai. Verdade. E, na sua opinião, como que se escolhe uma empresa terceirizada? Quais são os critérios se você fosse... Esquece que... Agora é a hora. Olha, pessoal, Puxa a sardinha aí. eu posso parecer suspeito, né? Porque eu dono de uma empresa terceirizada. Mas vamos lá, âmbito geral, né? Existem empresas sérias em Goiânia. Âmbito geral, eu iria atrás de histórico. Eu iria atrás de certificados, né? Porque tanto o certificado, os sindicatos laboral e patronal, eles emitem certidões, né? Essas certidões de conformidade, porque hoje, além das regras trabalhistas que a gente é obrigado a seguir, existem também as regras convencionadas nas coletivas, nas convenções coletivas do trabalho, né? Então, assim, nós que estamos ali diariamente lidando com isso, são muitas informações, né? E o que eu percebo às vezes, aparecem empresas aí no mercado que entendem que como se fosse algo simples, e não é, realmente não é simples. São muitas exigências a serem cumpridas, os cálculos são complexos, né? Para vocês terem uma ideia, todo início de ano eu fico quase que uma semana fechado, fazendo conta lá na empresa para a gente estabelecer os novos preços do próximo ano, né? Então eu levo em consideração os índices do IBGE, levo em consideração os índices dentro da empresa, índice de absenteísmo, índice de turnover, né? Um dado aqui, né? Que é algo... Por isso que é tão importante a gente escolher uma empresa que faça contas, né? Então, a gente tem muitos cálculos que precisam ser feitos, né? Então, como que eu busco uma empresa que faz isso? Em primeiro lugar, eu costumo dizer o seguinte: procura uma empresa que você saiba quem é o proprietário, procura saber no contrato social quem é o dono dessa empresa, quem que responde por ela, se é um grupo empresarial, se é uma pessoa específica, porque infelizmente a gente tem muito no mercado situações de pessoas que se apresentam como proprietários de empresa, mas que de fato não são elas os proprietários no papel, né? Então isso já pode ser um indício de alguém que queira fazer algo que não seja lícito, né? Vamos por assim dizer. Eu preciso de alguém que saiba fazer conta, duvide de preços muito baixos, porque realmente esse mercado nosso ele é muito complexo, tem muitos outros custos envolvidos, né? Murilo, você tem um percentual de quantos síndicos ou empresas te pede a planilha aberta para fazer esses números? Já te pediram. Já te pediram planilha aberta? Justamente que entra nesse ponto que você falou, que as pessoas precisam saber fazer conta. Me manda a planilha aberta que eu quero dar uma Quem pede a planilha aberta? Existe mesmo essas situações? Eu peço. Olha, eu vou te falar que isso era muito comum no passado, né? Eu vou falar no passado da Tectron, porque isso é algo latente ainda, né? Mas o que eu penso?
a gente não chega para uma indústria de carro e pergunta para ela como é que ela formula o preço dela, né? Eu gosto de fazer o meu preço até mesmo porque eu sei que tem muita concorrência aí que estabelece que o preço dela é o da Tectron. Ou da Tectron menos tantos por cento. Eles não sabem nem fazer essa conta. Então, assim, como é algo complexo, é claro que por transparência, se um cliente me solicita, eu apresento esses dados a ele, peço só que não compartilhe. Porque muitas vezes isso na mão do concorrente ele é um ouro, né? Porque ali eu tenho tudo descrito como é que eu cheguei naqueles dados lá. Mas olhando para aquilo lá, eu consigo mostrar para qualquer cliente nosso que as nossas contas, os nossos preços, eles são justos. Isso é certo. Hoje, Murilo, você consegue trazer para a gente, Murilo, dentro dessa terceirização, quais são as maiores dores que esses administradores condominiais hoje, os famosos síndicos, passam aí nesse dia a dia ao fazer uma contratação de uma empresa terceirizada? Você consegue determinar quais são as maiores dores que esses síndicos têm? Olha, com certeza. Eu acho que um dos pontos principais da terceirização, dessa parceria entre empresa e síndico, seja ele profissional ou um síndico pessoa física, né? Primeiro, o alinhamento de expectativas. Né? Tem que ficar muito claro entre o síndico e a empresa qual é a expectativa desse cliente e o que ele está contratando, né? Porque eu entendo que um serviço, para ser bem feito, ele tem que ser a 4 mãos. A empresa precisa fazer a leitura do que o cliente almeja, quais as expectativas dele, qual o perfil do trabalhador que ele precisa. E outra coisa que é fundamental, esse alinhamento de expectativa ele tem que estar ligado também à remuneração do colaborador. Né? Em outras palavras, existem alguns síndicos que eventualmente têm uma expectativa muito alta de uma qualidade de uma mão de obra. Só que a gente vai no mercado e a gente entende que talvez o que ele espera da mão de obra precisa ser de uma pessoa que receba 2 ou 3 vezes mais aquilo que ela recebe. Né? E o mercado está um pouco carente de pessoas realmente dispostas a fazer um bom trabalho. Né? Então, a gente como terceirizado, a gente fica no meio daquele termo lá, tentando entregar um bom serviço para o cliente, mas ao mesmo tempo buscando, né, incansavelmente, junto com o nosso RH, uma pessoa que vai entregar aquele serviço que ele A Tectron, ela tem trabalha com esses programas de incentivo, de desenvolvimento, cursos preparatórios, né? Eu acho que dependendo da função, por exemplo, a portaria tem internamente lá o curso de portaria, tem a reciclagem, né, de tempo em tempo, né? Eu tô falando isso porque como cliente, né? Nós como síndicos, a gente realmente sabe que o colaborador ali, algumas vezes, ele precisa passar por alguma reciclagem, né? Ter um curso, né, Humberto, de informática, porque alguns ali são primeiro emprego, né? A gente vê muito desse cenário. E o que o síndico quer? Realmente ele não quer dor de cabeça. Ele pensa o seguinte, estou terceirizando, então eu quero que tudo flua sem problema. E quando tem um problema, possível, né? preço é algo que a gente sempre briga, não tem jeito, porque nós, como síndicos, nós representamos aí, né, o coletivo e são várias pessoas que nós representamos e elas nos cobram por isso, né? Sim. Queremos uma taxa de condomínio acessível. A terceirizado hoje, na taxa de condomínio, tem um maior percentual, né? Ali do rateio. Mas é isso que é o equilíbrio, né? Achar a empresa de qualidade com preço justo. Muitas vezes, como o Murilo citou, a mais barata não é a melhor, né? E a coletividade também não quer a mais cara. Então, o equilíbrio sempre deve prevalecer em todas as questões. Então, vocês investem no desenvolvimento do colaborador? Sim, com certeza. A Tectron ela fez parte, junto com o SEAC, né, o Sindicato das Empresas de Aceio e Conservação, na fundação do instituto chamado IAFAS, que é o Instituto de Amparo aos Trabalhadores do Meio de Aceio e Conservação. Então, assim, esse instituto ele dá cursos, tanto de reciclagem, quanto cursos para os filhos dos nossos colaboradores. E ali eu vou falar de curso de música, curso de teatro, cursos de portaria.
cursos de informática, né? A gente tem educação de jovens e adultos lá dentro também, para caso alguma pessoa não seja alfabetizada ainda. Olha só. E o mais interessante que a gente conseguiu com essa parceria, as pessoas que fazem curso lá, elas ainda ganham uma cesta básica quando elas concluem o curso. Né? E além disso, né, que foi esse instituto que a Tectron ajudou a fundar, nós também como empresa, a gente tem, isso é constante, a gente entende que o crescimento ele tem que ser contínuo, né? E as pessoas naturalmente elas precisam de uma reciclagem de tempos em tempos. Então nós temos hoje equipes volantes que vão até os condomínios, eles escutam as dores dos clientes, os pontos que têm que ser focados ali, e a gente faz esses treinamentos de reciclagem em loco com os colaboradores lá no próprio condomínio, porque a gente entende que o meu treinador ele precisa entender a realidade do próprio local onde o nosso colaborador está envolvido para que ele saiba a melhor forma de atuar. Além disso, a gente tem também cursos volantes que a gente faz lá na empresa. A gente traz os nossos colaboradores ali para uma reciclagem. Eu faço questão de falar pessoalmente com eles. E a gente sempre tem alguns temas, né? Ultimamente o tema mais relevante, por exemplo, para a portaria é a questão de segurança. Segurança em condomínios é algo que muitas vezes é um pouco negligenciado. As pessoas acham que não vai acontecer e acontece. Né? Então a gente tem que apertar esses pontos aí. Então a gente tem sempre... Eu tenho equipes volantes, eu tenho minha equipe de RH que também está sempre fazendo esses serviços. E nós temos também pessoas que são encarregados de treinamento, que são pessoas que a gente leva para os nossos clientes para orientar. Muitas vezes o serviço precisa só criar um cronograma, definir um pouco melhor as tarefas de cada um, a atuação, quando que vai ser feito isso. E a gente faz questão de acompanhar isso bem de perto com os nossos clientes. Maravilha. Ô Murilo, como que vocês da Tectron hoje avaliam e fazem a implementação de todo esse processo tecnológico que o mundo hoje, né, nos permite estar vivendo, trazendo essa tecnologia para o serviço de portaria, para o serviço de mão de obra, né, para todo aquele serviço ao qual vocês estão ali oferecendo para os seus clientes, né? Como que vocês trazem essa tecnologia para chegar naquele ponto de falar assim, olha, a tecnologia aqui foi aplicada e funcionou, gerou até custo disso, daquilo, porque a tecnologia ela não vem simplesmente, né, presidente, para trazer uma informação um pouco mais de aspecto ideal, mas sim de aspecto mais cronológico, de mais informação, né, de trazer realmente dados, né, para todos os nossos condôminos, né, e assim, como que a Tectron traz isso aí hoje em relação aos serviços que vocês oferecem? Inovações, né? Isso, as inovações tecnológicas. Olha, o mundo ele tá girando muito rápido, né, nesses assuntos tecnológicos. IA tá aí, né? IA tá aí. Vocês já estão aplicando IA? Olha, nós temos a IA aplicada a algumas análises internas nossas, né? De dados de absenteísmo, de perfis de colaboradores, isso a gente tem implementado, mas eu confesso que é algo ainda... tem que ter muita evolução ainda nesse sentido. Com certeza. Né? Porque você resumir um perfil humano dentro de uma IA, os parâmetros eles não são simples. Mas o que nós estamos buscando em termos de tecnologia para os nossos clientes? Uma dor muito grande que acontecia, eventualmente um trabalhador, ele não aparecia para trabalhar e ele não avisava. A empresa não avisava o supervisor, não avisava o cliente. A gente só ia saber disso quando já tinha passado a hora, né? Então isso era uma dificuldade muito grande que nós tínhamos. E hoje a Tectron ela implementou uma ferramenta de controle digital de ponto, que essa é só digamos que é só a base do iceberg, né? Ele está dando essa velocidade que é necessária para a gente entender que houve uma falta, que houve uma situação num determinado condomínio, para a gente já se precaver e mandar eventualmente uma cobertura para esse posto de serviço. Mas a gente pensa muito além disso. A tecnologia, a Tectron, a gente está com um projeto aí de cursos para a gente desenvolver dentro da nossa própria plataforma de controle de pontos. Então ali o nosso funcionário ele tem um celular com aplicativo. Nesse aplicativo ele consegue acompanhar o contra-cheques dele, ele consegue bater o ponto dele, ele consegue ter notícias que a empresa, comunicados da empresa, de datas de cursos,
E a nossa intenção ainda futuramente é colocar a Universidade Tectron, um projeto nosso aí de educação continuada. Porque o que eu percebo? Em outras palavras, eu tenho muitas funções mais básicas e poucas oportunidades para cargos com salários melhores. Então, sempre quando eu preciso promover alguém, eu fico com aquele sentimento de estar cometendo algum tipo de injustiça. De pegar um bom funcionário, mas talvez tivesse um outro melhor que se dedicou mais. Então, a minha preocupação sempre foi muito latente nesse sentido. Que eu precisava pegar as pessoas que têm maior merecimento lá dentro e promovê-las de uma forma mais cadenciada, né? Então, esse sempre foi o nosso objetivo. E a tecnologia está muito nesse sentido. Eu penso muito nesse relatório, de a gente desenvolver essas ferramentas para que eu consiga especificar dentro do meu software quem que são as pessoas que estão mais capacitadas lá dentro a crescerem dentro da empresa. E isso é bom que até para desenvolver um melhor trabalho lá onde ele está atuando, né, Murilo? Então, assim, é muito interessante essa preocupação de vocês. E quando você fez também a pontuação de que vocês têm um aplicativo onde o colaborador bate o ponto, tem as informações, isso também é muito bom, né, Josué? Pelo seguinte, porque hoje, antigamente, quando você tinha um atraso do funcionário, era Deus, meu Deus do céu, como é que vai fazer, como é que não vai, né? Então virava aquela coisa, e muitas vezes os próprios condôminos, eles não entendem isso. Então ele já começa, aí ele vê o funcionário ali muito tempo, mas essa empresa só tem esse funcionário, esse síndico está com rolo com essa empresa e tal. Então você tem esse controle até de dados para você passar a informação. Olha, o funcionário X teve X atraso dentro do mês, o funcionário Y teve. Então essa é uma informação importante que até o próprio síndico depois ele também consegue estar desenvolvendo ali dentro daquela fluxo de trabalho dele ali, informações que possam também vir a beneficiar toda essa tecnologia que a Tecton está apresentando ali para ele, né, o Murilo? Então isso é bem importante. Os bastidores por trás dessa operação, ele é muito complexo, sabe? Nós tivemos agora recentemente o carnaval, né? E a operação dentro da nossa empresa de carnaval é de guerra. Porque misteriosamente as pessoas elas adoecem numa segunda-feira, né? Numa sexta-feira ali, emenda um feriadinho e tudo, e vem aquela chuva de atestado médico, que eu acho que espero que isso vá melhorar nos próximos meses aí, né? Com a implementação daquele controle mais rigoroso de atestados. Mas isso acontece muito, sabe? Então, a gente tem por trás da ponta que é a entrega do serviço, tem bastidores muito complexo ali por trás. A gente tenta se precaver, adivinhar quem é que pode faltar, qual que é aquele cliente que está tendo mais dores. E tem uma questão que tem que ser muito levada em consideração, que antigamente a gente não se preocupava tanto com isso. Mas hoje a gente tem que preocupar muito, que é a logística. Goiânia cresceu muito. Então, às vezes, eu até tenho um colaborador para cobrir aquele posto, só que ele está do outro lado da cidade. E ele vai de ônibus. E às vezes ele precisa de 2, 3 horas para conseguir chegar naquele posto. Né? Então, não é simples, não. É bem complexo e realmente a gente precisa da tecnologia para nos auxiliar nisso aí. A tecnologia ela vai trazer uma principal ajuda para o síndico dormir tranquilo. Com certeza, né? Com certeza. Isso aí Murilo, é inadmissível. Lógico que a gente está falando de pessoas, né? E eu sou adepto do seguinte: a prevenção ela sempre é mais barata, né? Nós síndicos trabalhamos com 3 cenários, né? O preventivo, o corretivo e o preditivo. O corretivo, portão estragou, você tem que mandar consertar. Questão de segurança, né? O preventivo, vou fazer a manutenção mensal, mesmo ele estando ok, vou lá trocar as roldanas, né, olhar a placa. E o preditivo, né, é quando teve que ser corretivo e se tornou preventivo. Então, antes que se torne corretivo ou preditivo, a prevenção ela é sempre mais barata em tudo, até mesmo na nossa saúde, né? Sim, e falando nisso, o comportamento das pessoas, né? Estamos lidando com pessoas. E pessoas têm as suas limitações. As pessoas falham. Faz parte do processo até do desenvolvimento individual de cada um, né? Até mesmo internamente nas empresas há
pontos de melhoria que nós falamos. Até o síndico falha, né? Pouco, mas falha, viu, gente? Brincadeira. Ninguém está imune, né? Com certeza. Mas lidando com pessoas, né? E aí, lógico que entra toda essa parte de prevenção, por isso que entra os cursos, né? O desenvolvimento dos colaboradores, também dos gestores, né? Dos diretores internos, né? E pegando o gancho, a associação, ela também é para isso, para desenvolvimento do síndico, né? Falando nisso, o jurídico, na parte jurídica, como que hoje está esses riscos trabalhistas, questões dos contratos com as terceirizadas, vocês possuem muito problema. E, para finalizar, síndico profissional, sua visão, síndico orgânico, síndico profissional em São Paulo, profissional já tem muitos anos, em Goiânia ainda a tendência é o orgânico, o pessoal ainda prefere o orgânico. Na sua visão, essa parte jurídica e de profissional? A pergunta foi complexa, né? Vamos tentar responder por partes, então. A gente lida com pessoas, né? Engraçado que a minha formação é de engenharia e quando eu era mais novo, estava lá cursando e, né, me tornei empresário, a gente nunca achava que estava tão ligada. Lidar com pessoas é o grande desafio de qualquer empreendedor, né? Mexer com pessoas, entender os cenários, perfis, como que determinado colaborador se encaixa com determinado cliente, né? Isso é muito complexo. E é claro que quando a gente lida com pessoas, a gente lida com algumas frustrações, né? Muitas vezes não é nem diretamente com a empresa a frustração dessa pessoa, mas ela acaba descontando de alguma forma na gente, né? Isso reflete a qualidade do serviço que é prestado e reflete também nessas questões trabalhistas, né? Hoje, mais cedo, eu tive com um colaborador nosso que estava lá na minha empresa pedindo conta. Ele tinha 7 anos de Tectron. Fui conversar com ele, mas o que aconteceu? Não, eu tô assim, mas foi alguém, você foi maltratado, foi o cliente, foi alguém da empresa, você procurou a nossa ouvidoria, por que você está pedindo conta? Não, Murilo, eu vou te falar. Eu fiz um empréstimo no banco e o banco está tomando meu dinheiro e eu estou apertado financeiramente. Então, assim, envolve tantas coisas, né? Envolvem educação financeira e, em alguns casos, até a questão trabalhista. Porque muitos colaboradores, às vezes, eles são cooptados por pessoas que trabalham nessa área trabalhista, às vezes acabam prometendo coisas que talvez não sejam devidas, e isso reflete, sim, num risco trabalhista muito grande. Hoje, nós temos um volume de ações bem maior do que eu gostaria que tivesse, e não porque a empresa deixa de cumprir algum compromisso trabalhista, principalmente porque existem muitas pessoas também que às vezes demandam sair da empresa e ao invés de irem na empresa para solicitar o desligamento, eles às vezes acabam entrando com pedido de rescisão indireta para poderem receber ali seu seguro-desemprego, fazer o saco do FGTS, né? Tem muitos que chegam para a gente falando assim, eu quero meus direitos, eu quero sair da empresa. O seu direito para sair da empresa é pedir suas contas, né? Mas eu quero receber o seguro-desemprego. Mas o seguro-desemprego é para quem é desligado da empresa. E eu não quero te desligar, eu preciso do seu trabalho, né? Esse não é o seu direito, né? Então isso acabou virando uma cultura aqui dentro que, infelizmente, isso vai se alastrando, né? Eu não sei se algumas pessoas elas fazem uma má interpretação dos direitos delas. Eu acredito que tenha muito isso, né? É muito comum em ações trabalhistas, em audiências trabalhistas, o nosso advogado, às vezes, ele cita algum caso que está ali no processo e o nosso colaborador desmente. Não, nunca fui maltratado por empresa, não. Mas estava lá no processo, porque era para justificar a rescisão indireta, muitas vezes, né? Então, é um cenário, assim, que ele é bastante... É um cenário Brasil, né, gente? Infelizmente, não tem como a gente mudar isso. É o cenário que a gente enfrenta. E eu acho que, talvez por esse motivo, é tão importante a gente procurar uma terceirizada, né? Porque a gente já tem know-how com isso, a gente já lida com isso diariamente. E, muitas vezes, numa situação dessa, para um síndico orgânico,
ele se vê numa situação que fica algo muito complexo para ele. O custo, às vezes, com um advogado é muito caro, né? Defender o condomínio em situações como essas. E a nossa empresa, como a gente já tem know-how com isso, a gente já sabe. Tem que ser uma empresa muito organizada, porque são nos detalhes que você perde ou ganha uma ação trabalhista, né? Quando você consegue comprovar todos os pagamentos, tudo certinho, tudo em dia, os horários, isso fica algo bem complexo. E agora falando sobre, desculpa te interromper, não, vai. Falando sobre a questão do síndico orgânico e do síndico profissional. Realmente eu tenho percebido essa vertente lá em São Paulo, né? Mas tenho percebido aqui também. Tem muitos condomínios que a gente presta serviços que quando chega na hora de eleger o síndico, não aparece nenhum interessado. Ninguém quer. Ninguém quer. Porque as pessoas estão entendendo o quão complexo é e elas entendem muitas vezes que deixar na mão de uma pessoa que tenha know-how disso pode fazer mais sentido, né? Eu acho que a longo prazo, na medida que as pessoas se especializam mais e vai ficando cada vez mais complexo ser síndico, isso tende a crescer. Esse seu ponto, ele é interessante porque muitas vezes o síndico começa ali como orgânico, né? A primeira experiência servindo ali no prédio dele e ele vê que tem abertura, conhece outros condomínios, outros síndicos, e ele vai se especializando e daqui a pouco ele se torna um síndico profissional. A gente vê muito isso, né, Humberto? Colegas que eram orgânicos e hoje possuem empresas e prestam serviço profissionalmente. Mas realmente é uma tendência. Cada condomínio tem o seu cenário, né, e a sua demanda. Então, acho que Goiânia tá no caminho certo, né? Acho que tem espaço para todos nessa questão, né? Eu acho assim, hoje o síndico profissional com o síndico orgânico, ele tem algumas diferenças da seguinte situação. O síndico profissional, ele é isso que nós acabamos de dizer, ele já é aquele cara que já vem um pouco preparado, né? Não que ele entenda todas as vertentes, porque é tão unilateral essa situação condominial, assim, são cada detalhes que cada condomínio, cada associação de moradores, elas existem, que não dá para você ter assim, uma administração focada de um ponto de vista só. Então você tem que ter uma abertura aí de ponto de vista para que você consiga estar fazendo isso. Mas Goiânia ele é um pouco mais complexo também, porque Goiânia, um erro de um síndico, um erro administrativo, ele sai do contexto erro administrativo e vai para o contexto de síndico ladrão. Principalmente o síndico orgânico. Porque aqui as pessoas, assim, elas às vezes demandam muito aquele efeito manada. O fulano disse, aí hoje com essas redes sociais, WhatsApp, isso, aquilo, então acontece muito isso, né? Então a grande dificuldade que eu vejo hoje para os síndicos orgânicos que continuam ainda a persistir em Goiânia, presidente, é um pouco sobre isso, você entendeu? Porque é como eu disse no começo do nosso bate-papo, porque é difícil eu ser administrador de empresas e gerir um condomínio. Eu sou médico, eu sou jornalista e sou gestor de condomínio. Então, assim, às vezes eu vim para essa função pela minha empatia. Não nem tanto pelo meu conhecimento administrativo, e sim pela minha empatia. Porque a minha empatia vai transformar aquele condomínio. Mas eu erro administrativamente porque eu não tenho conhecimento administrativo. Eu não tenho conhecimento tributário, eu não tenho conhecimento financeiro. Mas eu sei gerir as pessoas ali, eu sei tratar as pessoas. Então, isso acontece muito aqui em Goiás, e eu acredito que acontece nessa questão de síndicos em virtude disso. Porque as pessoas não estão preparadas para ser síndico, cai de paraquedas, né? Elas têm outras funções, e aí vem, você síndico nunca pode errar, porque se você errar, você é ladrão. É um cenário bem difícil mesmo, né? Eu costumo dizer que essa vida do síndico, ele fica ali, flutuando ali entre situações, né? Eu percebo que quando eu pego, às vezes, um síndico, né? Que é um cliente nosso, que tem um conhecimento, que é um síndico empresário, que já tem um conhecimento de áreas mais amplas,
ele tem muita dificuldade também, porque na empresa dele, ele chega lá, ele toma as ações e ele decide por conta própria. Ele decide se pode comprar, se é hora de economizar. Agora, quando você é síndico, você não tem. Você tem todo um conselho, você tem os moradores, você tem que agradar esse pessoal. Tem assembleia. Então eu percebo que tem muitos síndicos que às vezes têm uma bagagem, né, administrativa muito grande, mas que sofrem muito com isso. Eu mesmo já fui síndico. E eu, como síndico empresário, eu queria pegar tudo aquilo que eu precisava fazer para resolver e resolver rápido, só que eu não tenho autonomia para resolver tudo sozinho o tempo todo como síndico, né? E aí você cai nessa conversa aí do síndico ladrão. Ah, por que o cara já fez isso? Olha, no momento era o melhor cenário a ser feito. Mas como síndico, você não pode fazer do jeito que você acha que tem que fazer. Né? Você tem que lidar com o dinheiro dos outros, é algo muito delicado. Muito delicado. É preferível o síndico orgânico ou o síndico profissional? Porque eu tenho trânsito aberto com todos eles, assim, tanto orgânico como profissional. E vejo que há uma particularidade do condomínio, se vai ser síndico profissional ou síndico orgânico, que a gente visita. O foco nosso dos últimos 2 anos agora é condomínio. Então, eu vou falar com a particularidade que hoje do condomínio, que o mercado hoje nos proporciona, a minha sugestão hoje é síndico profissional. É síndico profissional, mas há uma particularidade do condomínio, né? Não, aqui eu acho que síndico profissional não é tão legal. Vai depender. Principalmente a particularidade do condomínio. Porque eu tenho uma dificuldade maior, não sei o Murilo, que ele pode nos ajudar aqui, quando é síndico profissional. Quando é síndico profissional, uma dificuldade maior de, sabe, marcar uma reunião. De acesso. De acesso e tal. Você passa por isso também, Murilo? Quando é o orgânico é mais fácil, porque é o boca a boca. O Josué fala de mim, eu vou lá e tal, gente. Mas é justamente por isso, porque o síndico profissional, ele ele trabalha dentro da demanda. Então ele não trabalha dentro da particularidade que o Murilo já tem que definir agora. Puf. E o síndico orgânico, ele tá naquele momento que ele sentou ali para ser síndico ali, ele vai agir naquela forma que ele tem que fazer ali naquele momento. Vou bater. Agora o profissional, não, eu vou levar para o conselho para a gente conversar. Ele não tem que... A questão é que o síndico profissional, que eu vejo muito, né? Ele, dependendo do tamanho dessa sindicância profissional, ele começa a criar uma impessoalidade, né? Então ele é uma empresa, ele tem departamento contábil, tem departamento jurídico, tem departamento isso, aquilo, outro. Caso, como é commodity, né? Que a gente gera energia, e coloca o desconto final para o cliente é commodity. Então, assim, geralmente o sítio profissional, ele, poxa, eu quero preço, eu quero desconto e tal, e não é só isso, isso é só uma pontinha do iceberg de outros benefícios que a gente agrega para as empresas, né? Empresas, condomínios, enfim. Agora o síndico profissional é mais difícil, aliás. Pessoal, nós estamos aqui também com o nosso amigo Rafael do grupo EcoSol Sistemas e nós vamos também bater um papinho com ele aqui, porque eu tenho certeza que vários síndicos, né? E várias empresas terceirizadas também querem saber, né, o Murilo, como que é o trabalho da EcoSol, né, Rafael? Sim. E eu queria que você explanasse para a gente aqui um pouco, em poucas palavras, porque nosso tempo tá curto, né? Um pouco do trabalho da EcoSol e do Rafael aqui no mercado de Goiânia. Sim. O Grupo EcoSol é uma empresa que tem mais de 10 anos de mercado, né? Primeiro a gente começou atendendo alguns clientes amigos, restaurantes, padarias, enfim. E foi crescendo, a gente foi construindo mais usinas. Hoje a gente tem mais de 1.000 clientes, né? Atendendo todo mundo com respeito, qualidade de serviço, bom atendimento. Então a gente preza muito por isso. É o nosso diferencial, né? Basicamente, a gente gera energia nas nossas fazendas solares e entrega um desconto real para o condomínio, empresas, enfim. A gente tem segmentos de diversos ramos, né? E lembrando, viu? A EcoSol, ela para o associado da associação tem um plano diferenciado. Não vou falar o percentual, não. Tem um desconto maior. Tem um desconto bem maior. Exato. Primeiro, você, síndico que está nos vendo, associa, ande conosco, vamos construir juntos, e aí você vai ter vários benefícios. E um deles é um percentual diferente aí da EcoSol, né, Rafael? Rafael, para clientes da Tectron, você consegue o desconto especial? Conseguimos sim. A gente sempre faz essas parcerias, né? Assim, então, geralmente a gente faz parceria com empresas, né? Que prestam serviço também para condomínio, né? Às vezes a pessoa tem lá 300 clientes, a gente faz uma parceria bacana, como a gente fez para a Associação Goiana de Condomínios, né? Com o Josué. Né? A gente tem um limite de desconto, né? Então, e é um desconto muito bom, um desconto real. Tem muita empresa hoje no mercado que oferece só o desconto. A gente vai além disso. Então, a gente oferece vários outros benefícios. O benefício principal que eu digo nesse mercado é transparência, qualidade de serviço. Ou seja, a gente é muito transparente nesse
nesse quesito. Ô, Rafael, eu vou vir com a dor, que é uma dor que hoje os síndicos aí de mercado percebem, né? O que acontece? Eu, particularmente, eu sei distinguir o que é o criador de energia, o formador de energia e quem vai lá implantar quem faz a implantação. Isso. Então, a gente sabe diferenciar essas duas. Mas 90% dos síndicos, eu acredito que não tem essa contextualização, certo? Mas o que eu vejo? Hoje nós temos uma grande dificuldade que são os procedimentos burocráticos. Ok. E isso tem trazido muito conflito para quem está contratando o seu serviço, né, e quem está vendendo. Por que, o Josué e Murilo, que acontece isso para o Rafael entender? Nesse processo de transição junto à fornecedora de energia, a concessionária, ela gera um tempo. Sim. E esse tempo está atrapalhando, porque aí o que acontece? Depois vem faturas duplicadas para os síndicos e eles não conseguem resolver essa questão. Então está sendo uma dor que tenho tido várias reclamações com essas dores, você entendeu? E é um processo que está até, como diz o outro, atrapalhando a chegada de vocês no mercado. Excelente pergunta. Se a gente parar para raciocinar em termos de lucratividade, o que pode favorecer para cada pessoa que vai adquirir essa energia, é bacana. Sim. São valores considerados que você pega esse valor dentro de uma composição anual, você vai chegar e vai ver um valor considerado no final do ano. Então, mas nós estamos tendo essa discussão porque tá difícil manter essa transparência que a gente tanto... Exato. Eu ouço muito isso dos síndicos também, né? O Josué, a gente já conversou sobre isso, né? O que acontece? Primeiro a gente precisa entender como é que funciona o processo. Quando a gente faz uma visita, a nossa força de vendas faz uma visita para um síndico ou que seja um empresário, né, pequenas e médias empresas, algumas grandes empresas a gente atende também, né, nesse segmento. Então a gente faz a reunião com esse síndico, a gente fecha esse contrato. Então a gente precisa fazer a virada, né, da concessionária para o nome da usina, e nesse prazo tem um período, né, que a Equatorial, no caso a nossa fornecedora, a nossa distribuidora local, ela começa a fazer a injeção dos créditos para esse cliente, ou seja, a gente já gerou, nós temos esse crédito, e aí ela tem um prazo, né, pela ANEEL, até 90 dias, até 120 dias, isso depende da concessionária, geralmente 120 dias, mas a gente consegue um pouco antes em alguns casos, né? O que acontece? Eu acho que é a dor que você ouve de muito síndico aí, é que esses síndicos, eles fecham com algumas empresas e que essas empresas não são transparentes, fala, olha, eu já tenho energia para te distribuir. Às vezes o síndico lá gasta 20 mil reais. Ele dá um desconto lá que seja X% de desconto para esse condomínio. E ele fala, daqui 90 dias já vai vir o desconto. E tem síndico que tem mais de um ano que não tem esse desconto. Ou seja, por quê? Porque o cara lá está construindo a usina ainda. Então a gente só vende aquilo que é real. A gente constrói mais uma usina, hoje a gente tem mais de 22 usinas construídas, com um projeto para mais 8, né? Então, quando nós ligamos essa usina, a gente ainda deixa um período de geração para não ter falta futura, ok? E a gente tem essa energia disponível, a gente inclui esse cliente. A gente não vende algo para depois concluir, porque assim, há um custo muito alto, né? Para o síndico, lembrando que não tem custo nenhum, é zero investimento. O que a gente faz é vender essa energia, ou seja, uma venda de energia por assinatura, né? Que ele vai nos pagar, é onde a gente ganha, eu gero, né? Eu tenho indústria, eu gero energia, uso a concessionária, né? Pago isso para ela também, para levar essa energia mais barata para esse cliente, né? Chegando com desconto a 26%, às vezes até 27%, em questões de parcerias aí, que a gente tem com algumas associações, né? Então, Rafael, completando o que você está me dizendo, tá faltando a transparência. Total. Quando você diz assim na situação, porque existe hoje condomínios ou até empresas que está há um ano ainda não recebeu o benefício. Tem que ter mais. E é o pior. Eles transferem a fatura, ou seja, para essa empresa e não injeta os créditos. Então existe, isso tem que ser, a gente leva muito ao pé da letra o que fala o contrato. Se o contrato está falando que é 3 meses, então tem que ser injetado com 3 meses, ou seja, o síndico ele já tem que usufruir desse desconto com 3 meses. O que acontece é que esse contrato já passou e não acontece isso. E a gente recebe muita ligação eu estou há 10 anos nesse setor, a gente recebe ligação de síndico falando, Rafael, me ajuda, por favor. Aí sim, a gente recebe muita indicação de próprios síndicos, né? Nós não
fazemos um investimento muito massivo em TV, rede social, é mais o boca a boca mesmo. A gente prefere dessa forma. Eu prefiro crescer ordenadamente do que muito rápido, ou seja, para te dar um atendimento melhor. Então, assim, nós gostamos de ir lá a gente tem todo o processo digital, tudo, mas a gente gosta de ir lá falar com o síndico ou falar com a empresa, né, que está gerindo esse condomínio, para poder explicar. Porque todo mundo pensa que é só o desconto que é importante, mas existe vários outros fatores que é muito importante. Se vai ter uma geração 100% para esse condomínio, se vai ser enviado tudo corretamente, com total transparência, a conta, né, tudo certinho, nota fiscal, tem muita empresa que não envia. Então, assim, existe diversos fatores que outras empresas, assim, cresceu muito esse mercado, não faz e os síndicos acabam sofrendo. Então, isso que você falou é muito importante, o síndico tem que tomar atenção com isso, porque se a empresa passou do prazo, pode sair. Sair, nos procura que a gente vai fazer um atendimento diferenciado, personalizado para esse cliente. Então, basicamente, ele está vendendo energia ao qual ele ainda não produz. Exatamente. Ou às vezes ainda não tem a usina, ou ele está em construção, porque há um investimento muito alto para eu poder atender um cliente de 10, 20, 30, 40 mil reais. Né? E a gente tem vários condomínios aqui que ultrapassa 20 mil reais, 30 mil reais. Então eu preciso fazer um investimento muito grande em uma usina para poder gerir isso para ele. Geralmente o condomínio não tem espaço, né, para fazer esse investimento. E tem outros riscos também, risco de incêndio, manutenção, limpeza. Então é muito melhor ele comprar a nossa energia, né, com desconto agressivo, do que ele ter esse trambolho de equipamento, enfim, esse investimento a gente já fez. Rafael, muito obrigado. Eu aprendi mais, um detalhe agora, viu? Valeu. Então, assim, agora eu vou dar conta de planar melhor e ajudar o pessoal. Você que está nos assistindo, fique atento, porque nós vamos convidar o grupo EcoSol para estar conosco e a gente vai entrar muito mais nesse assunto, viu, Vamos aprofundar Rafael? bastante. Obrigado, José. Queria convidar agora o Murilo para suas considerações finais. Murilo, o que você tem para poder trazer para nós, para a associação, uma dica para o síndico que está nos assistindo, esse cenário, né, das terceirizações, obviamente um desafio aí, algo, né, direto, resumido, mas suas considerações finais para que nós possamos finalizar esse bate-papo que foi super rápido, excelente, né? Quem dera nós tivéssemos aqui 5 horas, né? Tem muito esse assunto, ele é muito vasto, muito amplo, muito rico. Mas traga pra gente aí suas considerações, Murilo. Olha, síndicos do Brasil, não só de Goiânia, nós entendemos a dor de vocês. Eu tô na frente de 2 síndicos aqui, eu sei que não é fácil. Esses desafios eles aumentaram ainda mais com a pandemia, né? Eu percebo que as pessoas estão mais imediatistas. As pessoas com um clique de celular, ela pede comida, ela pede farmácia, ela pede supermercado, e ela acha que no restante da vida dela, às vezes dentro do condomínio, ela vai dar um clique e o síndico vai oferecer tudo que ela precisa, né? As coisas não são tão rápidas assim. Eu sei que não tá fácil. A gente sente muito isso também, né? Essa exigência, às vezes, por uma mão de obra que talvez ela precisa ser formada com mais tempo. Eu sei que não é fácil, né? Nós estamos aqui para auxiliar vocês. Podem contar sempre com a gente. Nosso objetivo é esse. O Rafael, vou puxar um gancho dele ali. A Tectron sempre teve como meta crescer de forma por indicação. Eu acho que isso é muito, muito importante. Quem faz o nosso nome são os nossos clientes, né? A satisfação deles é que a gente busca sem sombra de dúvidas. A gente faz todo o esforço para que isso aconteça, tá bom? Agradeço aí a oportunidade, agradeço o bate-papo, foi muito bom. Um abraço para vocês. Muito obrigado, Murilo, nosso querido diretor da Tectron. Rafael, grupo EcoSol, suas considerações finais? Muito bom estar participando com vocês aqui hoje nesse podcast. A gente teve um curto período de tempo para poder falar, mas creio que na próxima a gente fala mais aí sobre a EcoSol, mas agregou muito. E Murilo, parabéns. Eu não entendia como é que funcionava a empresa, né, nesse segmento. Foi uma aula, eu acho que para a gente que atua com síndico todos os dias, né, vendendo os nossos produtos e serviços, isso agrega mais, né? E o que você falou é fundamental, que é a questão da indicação, né? Empresa séria, correta no mercado, é o que está precisando hoje, é o que a gente preza. A EcoSol preza muito isso, que é uma empresa séria, com qualidade, transparência e respeito, né? Então tem muita empresa atuando no mercado que não está agregando valor e está atrapalhando. Então a gente está vindo aqui para poder mostrar lá atrás que a gente continua a mesma coisa, trabalhando qualidade, respeito e bom trabalho. Isso aí.
Meu querido diretor. Vamos lá, né, presidente? Isso aí. Considerações finais, querido? Mais uma vez, é agradecer a oportunidade, né, que a associação nos proporciona dentro da sua pessoa, né, Josué? Que nos traz essa felicidade de ter pessoas do mercado e tão competentes aqui, né, para esse bate-papo. E como nós já havíamos falado nos bastidores, que uma hora não seria nada, né? Nada. Não daria para fazer nada, porque como os nossos trabalhos aqui, eles são realmente 24 horas, 7 dias por semana, né? Então, esse período é muito pouco. Mas eu acredito que nós saímos daqui, cada um já com alguma coisa nova no seu portfólio, né, presidente? Com certeza. E aqueles que tiverem a oportunidade de nos ouvir aí, de nos assistir, que também possa extrair dessas falas nossas aqui conteúdos que sejam positivos para o seu dia a dia, né? Então, assim, eu agradeço pessoalmente aí a Murilo, ao Rafael, né? E a você, presidente Josué Krishnamurti, meu grande ídolo. Que isso. Eu que agradeço a participação de cada um de vocês, Obrigado, terem Zé. tirado um tempo aí para estarem conosco diante de uma agenda tão apertada que eu tenho certeza que é. Para você que nos assistiu até agora, nossos agradecimentos, também agradeço a todos os nossos parceiros e os nossos patrocinadores, mais uma vez repetindo, a Tectron, Grupo Tectron, Grupo Ecosol, a Aster Contabilidade e a Óquio Mini Mercados. Agradeço também a cada síndico que esteve conosco até agora. Convido para conhecerem melhor a Associação dos Síndicos de Goiânia, que ela existe em prol de você e ninguém faz nada sozinho, né? Nós precisamos de você conosco para que nós possamos cada dia mais conseguirmos mais e mais. Convido todos a nos seguirem no nosso Instagram, no @ASGGoiânia, nas nossas redes sociais e também agora no nosso canal do YouTube, né, nosso diretor? Muito obrigado e forte abraço. Até mais. Abraço para vocês, pessoal. Obrigado, gente.